talvez pela pouca experiência de muitos, eles estão chegando atrasados ou não estão sabendo como acessar, e é isso, vamos ver se com o tempo a coisa melhora. Mas a nossa ideia é que essa seria a primeira palestra, e depois, a partir daqui, nós queríamos palestras sempre online. Eu gostaria de dizer hoje, na nossa palestra de hoje, falar antes, pedir ao Geraldo Arraes. Bem-vindo, Geraldo Arraes. Chegou? Não entrou. O Geraldo querendo entrar, mas não entrou. Bom, então, e antes de iniciar, nós estamos agora contando com a colaboração da Ana Cláudia. Ana Cláudia passa a ser nossa colaboradora também nas reuniões e assessorando na academia, como uma secretária. Ela é formada em agronomia, fez mestrado em virologia vegetal e foi minha secretária quando eu fui editor de uma revista. Então, ela é também a responsável pela organização da nossa revista. E vamos tentar continuar com a nossa revista, sim. Eu gostaria para apresentar o nosso palestrante, como nas outras reuniões, eu gostaria de convidar o Roberto Caracas, que é também Araújo Lima. Então, com a palavra, Roberto. Boa noite a todos. Agradeço aí pelo convite. Para mim é uma honra apresentar o André Siqueira, que é muito fácil falar do André. Parabéns pela academia, pela escolha, um jovem como eu, acho que ele até é mais jovem do que eu, que não só é conhecido, né, muita gente conhece o André como empresário, bem-sucedido, presidente do CID Alimentos, presidente do SIC, à frente de órgãos públicos, né, em Jaguaribe é secretário, mas o André também tem como formação a economia, mas acabou trilhando por conta do negócio dele na área de rações e acabou se apaixonando aí pela biotecnologia e o fato é que ele desenvolveu vários trabalhos junto com o Padetec, se eu não me engano, o André pode falar melhor, mas trabalhando na extração de óleo da víscera de peixes, produzindo ração e produzindo combustível, e também a retirada de algumas enzimas desse intestino desses animais. Então, é uma pessoa que já estudou e trabalhou, não só desenvolvendo pesquisa, mas desenvolvendo negócios. Ele vem nessa geração que defendeu a bandeira da inovação, já é uma pessoa que trabalhou e trabalha com vários projetos de inovação, já aprovou vários projetos, CNPq, FUNCAP, FINEP, tive o prazer de estar com ele, nós fomos a primeira empresa a ser selecionada por um programa que não existe mais, que é o PRIM, que é um programa de inovação para incentivar empresários, pessoas da academia que têm vontade e desejo de empreender e muitas vezes não tem como largar o que faz para poder empreender. E esse programa era um programa que só nós dois aqui do Ceará fomos selecionados, nós tivemos que ir para Campina Grande para poder ser capacitado, isso já faz alguns anos, e desde lá o André só teve sucesso aí, desenvolvendo negócios e também esse trabalho nessa área de biotecnologia mais ligada à parte de piscicultura, com foco em rações e combustíveis alternativos, né? Com a palavra o André para fazer a apresentação. Gostaria de acrescentar aqui sobre o André, é que ele é doutor em biotecnologia e teve como orientador, se eu não me engano, o nosso confrade José Ferreira Nunes, não é verdade, André? É verdade. O professor Nunes, na verdade, quando eu procurei o Renorbio... Bom, pessoal, boa noite, né? Antes de iniciar aí a resposta e comentar aí o Roberto Caracas, eu queria agradecer o convite
já tem bastante tempo, né, professor Alberto, que a gente ensaia esse momento. Ia ser uma reunião presencial, mas por conta aí da pandemia a gente cancelou e aí terminou virando uma reunião virtual. Então, eu queria cumprimentar todos os que estão aqui presentes, a todas as pessoas, que para mim é uma honra muito grande falar para vocês, né, em pessoas que fazem parte da Academia de Ciências do Ceará. Então, assim, se eu puder ser útil aqui nessa noite, nesse bate-papo, tá, vou ficar muito grato aí de contribuir com todos vocês. E aí, iniciando aí pela pergunta do professor Alberto, quando procurei lá o Renorbio, bom, eu sempre gostei de estudar, mas sempre voltado para os negócios, né? Eu não sou uma pessoa acadêmica, né? Eu fiz um mestrado profissional em avicultura, porque é uma atividade que eu lido, né, no dia a dia, por conta da nossa indústria de ração, e comecei a pesquisar lá o aproveitamento de resíduos no Castanhão, de tilápia, terminei ingressando no Renorbio. E o Nunes, na ocasião, o Renorbio não tinha, professor Alberto, um orientador com o meu perfil, né? Eu sou formado em economia, queria tratar puxar um pouco mais para o lado da inovação, um pouco mais para o lado do negócio em si, né? Não propriamente dito em relação a processos, né, biotecnológicos. E o Nunes foi meu primeiro orientador. Depois eu mudei de orientador mais na frente, mas ele realmente, sem dúvida, foi fundamental para mim, para eu poder ter ingressado, né, no Renorbio e ter continuado, né? Então, eu acho que gostaria de comentar um pouquinho o que o Roberto falou da apresentação que ele fez. Roberto, muito obrigado, você foi muito generoso, mas eu tento me desdobrar, né, entre o dia a dia de ser um pequeno empresário, né, e também de representar uma classe, né, que no caso hoje eu represento uma parte do segmento de alimentos do Ceará, né, através do Sindalimentos, e hoje estou como secretário de Desenvolvimento Econômico de um município aqui do interior do estado, o município de Jaguaribe. A minha passagem pelo SIC, né, hoje já não faço mais parte não sou mais presidente, né, a nossa gestão terminou em abril desse ano. Hoje quem preside o SIC é o Marcos Soares, um outro empresário, colega também da federação, que é presidente do Sindiquímica. Tá? Acho que o professor Alberto deve conhecê-lo, Marcos Soares. Tem uma indústria de rações balanceadas no Maracanaú, né? Então, nosso foco lá é a produção de ração para avicultura. E lá em Jaguaribara, eu tenho uma empresa, mas ela tá temporariamente parada, e era exatamente essa empresa que coletava os resíduos da tilápia e a gente fazia extração de óleo lá. E aí, por conta da estiagem, né, o Ceará já vem aí há longas datas aí sofrendo com estiagem, a produção de tilápia no Castanhão praticamente parou e, consequentemente, a nossa empresa parou porque ficamos sem matéria-prima, né, sem insumos para trabalhar. Mas o convite que eu recebi aqui hoje para falar para os senhores e para as senhoras foi a nossa passagem pelo SIC, né? Então, o professor Alberto tinha me pedido para falar um pouco do SIC ao longo da história, né? Eu encaminhei para o professor Alberto aí, não sei se conseguiu chegar nas mãos de todos vocês, senhores e senhoras, o livro do SIC, né, que conta a história dos 100 anos do SIC, porque realmente eu ia ter muita dificuldade de contar uma história tão longa, né? Então, a gente teve aí uma entidade que antecede a Federação da Indústria, né? Foi o primeiro movimento empresarial, industrial do Ceará, né? Naquela época, envolvendo muitas pessoas ali ligadas ao setor de confecção, né? Do vestuário, e uma entidade que
teve, ao longo dessa história, desse século, importantes empresários, né, importantes pessoas que contribuíram para o Ceará, né, para a entidade, dando a sua contribuição como presidente da entidade, ou como membro da diretoria. E eu tive a felicidade de ser convidado, né, pelos ex-presidentes do SIC, e pelo presidente Beto Studart, então presidente da FIEC, para presidir a entidade exatamente no período que ela completou 100 anos. Então, assim, para mim, foi um presente, né, receber esse convite e no momento, né, de passagem, né, do século da história. Então, tivemos, assim, a gestão da diretoria do SIC são apenas 2 anos, né, então não tem reeleição, então, assim, tem uma renovação muito constante, e na época o presidente Beto queria, né, procurava muito envolver os jovens, né, dentro desse movimento do SIC. Então, eu sucedi o Aloísio Ramalho, também um jovem do setor de confecção, e assumi, então, a gestão que terminou agora no começo desse ano. Eu tenho aqui alguns lâminas, professor Alberto, do slide para apresentar, mas eu acho assim, eu queria falar um pouquinho, né, e também poderia até ser interrompido aqui, se for o caso, para fazer alguma pergunta, para não ficar assim uma apresentação muito extensa, né, da minha fala, tá? Eu vou falar assim da motivação que eu tive, né, em aceitar esse convite e do que eu propus. Não sei se vai fazer muito sentido para os senhores e senhoras, mas, assim, para o Roberto Caracas aí, que tem uma atividade muito intensa empresarial, ele sabe muito bem do que eu vou falar, né? Então, aceitei o convite para presidir o SIC com muito orgulho, né? Assim, eu sempre atuei muito dentro do Sindicato de Alimentos, eu acho que isso me credenciou para esse convite para presidir o SIC, então fiz e faço um trabalho bem relevante para o setor de alimentos do Ceará, e eu acho que esse meu trabalho resultou nesse reconhecimento de presidir uma entidade mais forte, né, que foi o SIC. E, professor Alberto, assim, eu sou muito incomodado com a burocracia, né? Eu acho que ninguém gosta de burocracia, né? Na verdade, ela nunca vai deixar de existir, né? Porque é uma forma de controlar processos, né? Mas quando a burocracia ela é excessiva, né, ela passa a ser danosa, né? Então, nós sabemos que tem burocracia na academia, né? A gente sabe que você, para aprovar um projeto, para você fazer uma patente, tudo isso, né, você vai passar por trâmites, por processo, né, comitê de aprovação, tudo isso. Então, vocês têm um dia a dia burocrático, né, no setor público, na academia, e o que eu levantei como bandeira foi um combate à burocracia que afeta diretamente os negócios. Então, naquele momento, quando eu coloquei isso para os nossos pares lá, diretores do SIC, presidente da FIEC, eu não pensei somente na indústria, né, porque a entidade é uma entidade que representa a indústria, mas pensei nos negócios como um todo, né? Então, por menor que seja, você vai colocar um comércio em Fortaleza, você está sujeito a um excesso de burocracia muito grande, né? Então, qualquer tipo de empresa, seja ela do agronegócio, ou do serviço, ou da indústria, você vai realmente, tem que ter coragem, tem que ter persistência para não desistir, né? Porque não é fácil. Então, conseguimos, né, assim, a simpatia, né, das pessoas que estavam do nosso lado, para que a gente elaborasse um projeto, um programa que fosse ousado o suficiente para mudar
as regras, para mudar o formato de relação, para mudar a legislação do Estado. Então, a gente conseguiu elaborar um bom projeto, né? A gente contratou uma empresa de consultoria muito competente, já com histórico de trabalho de contribuições para outros estados e para o governo federal, e conseguimos marcar com o governador para apresentar a nossa ideia. Então, não ia adiantar nada a nossa iniciativa isolada de um aceite do governo, porque o que a gente queria era dar as mãos, né, com o governo para poder mudar essa realidade da relação burocrática que existe ainda, né, mas que existia muito mais, de forma muito mais acentuada no dia a dia das empresas. Então, conseguimos essa agenda, tá? O governador reuniu todos os secretários no começo do ano passado, e a gente conseguiu apresentar as ideias, né? De forma clara e objetiva, num espaço de tempo curto. A gente propôs intervenções em cada secretaria, uma escuta muito grande da classe empresarial, das entidades de classe, do Conselho de Contabilidade, da Ordem dos Advogados do Brasil, escutando o empresário um a um, para entender aonde era a dor do empresário, né? Onde é que ele mais sofria, onde é que ele mais perdia tempo. Então, você imagina, professor Albécio, que o senhor vai conduzir uma pesquisa e que o senhor vai envolver pesquisadores e estagiários para conduzir a pesquisa, mas metade das pessoas vão estar cuidando das cotações de preço, das aquisições e da prestação de conta daquela pesquisa, certo? Bom, essa não é a finalidade do seu trabalho, né? O seu trabalho é a pesquisa em si, mas a coisa é tão burocrática que tem que ter uma equipe paralela para poder prestar conta, para poder fazer todas aquelas compras ali. Então, o que é que a gente entende, né? A gente está investindo esforços, né, recursos humanos numa atividade que não é atividade fim, né? Então, qual é a atividade fim da empresa, da nossa indústria? Produzir ração, né? Mas se eu tenho um sistema burocrático ao ponto que eu tenho que ter uma série de funcionários trabalhando na parte administrativa da empresa para poder eu ter uma fábrica de ração, né? Então, a gente entende que isso aí torna-se um peso para quem quer empreender no Brasil. Então, a relação do empresário com o governo, ela precisava e precisa ser o máximo digital possível, né? Quando a gente se deparou com a realidade do Ceará, como é que acontecia? Parecia que cada secretaria era um governo diferente, né? Não existia uma comunicação entre elas. Então, se eu queria fazer uma licença ambiental na SEMASSE, a SEMASSE ia pedir uma série de documentos da empresa, todos os documentos da empresa. Se eu aprovasse um projeto na FUNCAP, a FUNCAP ia pedir novamente uma série de documentos da empresa, os dados do sócio e tudo mais. Se eu fosse no bombeiro regularizar a empresa, do mesmo jeito. Se eu fosse na COGÉ regularizar um poço, do mesmo jeito. Então, a cada passo que você dava dentro do governo, você se deparava com a situação de se apresentar como se fosse pela primeira vez, né? Então, essa é um dos problemas, né, que foi identificado, né, e proposto no cadastro único, mas nós tivemos dezenas e dezenas de projetos propostos, muitos deles já foram implementados, né, para exatamente melhorar essa ambiência de negócio, né, o que a gente chamou de ambiente de negócio.
Professor Alberto, tem alguma pergunta a princípio? Acredito que agora não, mas vamos concluir. Pode avançar, que depois nós fazemos comentários ou perguntas. Tá, eu vou compartilhar aqui uma tela. Tá aparecendo para vocês? Sim, positivo. Bom, então, como eu falei, né, como eu antecipei, o SIC fez 100 anos agora no ano passado, tá? Ele foi criado, André, deixa eu só... né? Quem Ele tem como desejar objetivo, pode ver o resumidamente, defender os slide na interesses da tela indústria, cheia. Só clicar tá? em cima. Mas o SIC tem uma... Como é? Eu não entendi. Hã? Alguém perguntando, André? Eu não entendi isso. Não, alguém Fui falou eu, alguma fui coisa. eu, Quem André. desejar... Fui eu, André. Ok. Então, assim, o SIC hoje ele funciona dentro da FIEC, né? Que também é uma entidade que tem o dever de defender a indústria, né? Porém, ao longo do tempo, o SIC tem se destacado sempre pautado de discussões de temas relevantes que possam, de forma harmoniosa, envolver a sociedade, o governo. Tá? Então, assim, na nossa gestão, a bandeira foi a melhoria do ambiente de negócio. Né? Então, houveram outros presidentes com outras temáticas, então cada um conduz aí da forma que acha oportuno, que acha correto. Tá? Então, o SIC tem aí como atuação, né, congregar com espírito objetivo e associativo as empresas industriais do Ceará, né, promover conhecimento, difusão de conhecimento através de palestras, de workshops, defender o interesse da indústria, como eu falei há pouco, né, e cooperar com os poderes públicos no estudo de soluções de problemas relacionados com o setor produtivo. Né? Então, assim, no tocante da nossa gestão, foi muito mais nesse sentido. Né? O que a gente poderia, ao invés de a gente ter uma palavra crítica, né? Só levantar críticas, olha, o governo está ineficiente, o governo não faz isso, a gente preferiu ser propositivo. Né? Governo, olha, tem aqui propostas de melhoria. A ideia é essa. Você concorda com isso? Então, mais ou menos nesse tom que a gente conseguiu tratar, né, os problemas com o governo do Estado. Né? Então, quem pode ser associado ao SIC? Pessoas, empresas do setor industrial ou que tenha relação com a indústria, e pessoas físicas profissionais liberais. Então, o professor Alberto, por exemplo, se quiser se associar ao SIC, é possível, né? Tem uma categoria de pessoa física. E aí é o nome do programa que nós propusemos, né, no começo do ano passado, ao governo, com o objetivo de melhorar, né, o ambiente de negócio. Programa de otimização, eficiência e inovação do ambiente de negócio no estado do Ceará. Tá? Essa foto foi exatamente na apresentação, essa foto de cima, né? Foi na apresentação ao governador no comecinho do ano passado, tá? Quando nós apresentamos o projeto, um projeto caro, né? Que envolveu aí uma quantidade muito grande de pessoas, né? De secretarias, foi um trabalho muito robusto, né? Então a gente não tinha recursos ainda para pagar o projeto, mas eu também só podia ir atrás de recursos se o governador concordasse, né, em fazer esse trabalho com o SIC.
mas depois a gente teve a busca por recursos com apoio da FIEC, com apoio do SEBRAE, o Banco do Nordeste, a FEComércio e a CDL aportaram recursos aí no programa. Então, a gente... Terminou? O que foi? Começou ou vai começar? Já começou. Então, nós conseguimos aí os recursos necessários, né, para execução do projeto, do programa. Contratamos aí a Elo Group, que é essa empresa que eu me referi no início, né, que, assim, pela nossa busca, né, de competências, foi a melhor empresa que a gente encontrou no Brasil para trabalhar essa temática, e eles realmente foram muito, muito bons. E passamos, então, a interagir, né, com os empreendedores, com as instituições. A gente deu muita escuta ao servidor público, né, ao servidor daquela secretaria, escutando as ideias que ele tinha, até mesmo projetos que já tinham sido iniciados na secretaria com esse foco da melhoria, ou ideias que tivessem sido propostas e que estavam adormecidas. Então, a gente teve assim, uma preocupação muito grande da aceitação, né, dessa intervenção. Então, a gente sempre procurou valorizar bastante aí o servidor, né, o servidor público das secretarias. E passamos aí a também encontrar conexões com outras iniciativas do governo. O governo, paralelamente a essa nossa ação, estava realizando o planejamento para o Ceará 2050. Então, o que nós estávamos propondo no programa do SIC era muito alinhado, né, com as diretrizes que o Ceará 2050 estava trazendo, né? Exatamente aí procurando atrair investimentos, mas para atrair investimentos precisaria ter um ambiente facilitado, né, para empreender, e aí foi mais ou menos muito bem conectado aí com o esforço do Estado. Muito embora o projeto nosso tenha como alvo o governo estadual, mas nós encontramos muita convergência também na Prefeitura de Fortaleza, porque Fortaleza é uma referência nacional, né, da digitalização dos processos, né, entre o governo municipal e as empresas, né? Então, a Secretaria da Águida Muniz implementou muitas mudanças, então tem muitos serviços digitais, tá? Mas nossa relação realmente foi diretamente com o governo. No espaço de tempo, tudo isso que eu estou contando ocorreu em 5 meses, tá? Então, foi assim, uma atividade muito intensa. Então, a gente teve dezenas de entrevistas aí às câmaras setoriais, sindicatos, empresários, startups, contadores, advogados. Criamos 2 tipos de formulários para que qualquer pessoa, empresário de qualquer lugar do Ceará, pudesse dar suas sugestões. Então, a gente obteve também dezenas de respostas através desse questionário. Tivemos uma interação muito grande também com o Ministério da Economia, no tocante também à Secretaria Especial da Desburocratização. A gente esteve em Brasília por 3 ocasiões apresentando o nosso projeto e recebendo também contribuições do governo federal e também levando, né, contribuições, porque na hora que você pergunta quais são os problemas que afetam a sua empresa, por mais que a gente queira escutar o que é relacionado ao Estado, mas vem problemas de todas as naturezas. Então, a gente conseguiu separar o que era do município e o que era do federal e encaminhamos os órgãos devidos, né? Então, também fomos para dentro dos órgãos, foram 15 órgãos estaduais que foram visitados e escutados pelos nossos consultores.
E isso tudo resultou em 27 projetos de soluções, tá? Envolvendo 11 dessas entidades, tá? Então, assim, não vou entrar no detalhe, no detalhamento total de todas essas soluções, tá? Mas nós, no início, né, do projeto, instituímos um comitê. Então, toda a nossa discussão, ela era SIC e Casa Civil, né? Então, o secretário Elcio Batista, que estava na Casa Civil até então. Então, toda a nossa tratativa era com ele, e ele acionava todos os secretários, né, para as reuniões periódicas de implantação e de acompanhamento. Tá? Então, a partir de toda essa escuta, foram elaborados novos processos, né, o que a gente chamou de redesenho de processos, para que depois esses consultores voltassem aos órgãos com as soluções, né, e entrasse aí nessa onda de transformação. Tá? Nós tínhamos aí um ambiente sem processos automatizados, né, e a proposta seria exatamente automatizar esses processos, né, fortalecer as ações que já vinham sendo trazidas, né, tratadas pela junta comercial, mas ainda tudo de forma descentralizada, né? Então, o programa trouxe aí propostas de centralização. Tá? Então, assim, eu não vou ler todos essas caixinhas, tá? Mas esse quadro é um resumo das soluções apresentadas. Tá? Então, aonde nós atuamos foi sempre procurando tornar o Estado mais digital, né, através dos processos automatizados, com uma maior interação entre os sistemas do próprio governo, mais ágil, né, na medida que a gente visitou as leis, entendeu, procurou reduzir, simplificar os processos, reduzir o tempo e o esforço que o empresário precisava ter para ficar em conformidade, né, e mais transparente, né, ficar muito mais claro o que o empresário precisa cumprir, aumentando nele uma sensação de segurança. Né? Porque quando você tem muita dúvida para você apurar um imposto, você está sempre achando que uma hora ou outra você pode ser multado, né, por um erro que você cometeu involuntário. Né? Então, quanto mais transparente forem as regras, né, forem a legislação, maior segurança jurídica o empresário vai ter. E isso, para quem, digamos assim, vem de fora, né, para o investidor, né, que está pretendendo investir o seu recurso em algum lugar, né, ter uma segurança jurídica é fundamental, né, para o processo de decisão, né, dele colocar um empreendimento num determinado local ou em outro local. Né? Então, essas caixinhas maiores aí são os órgãos que nós apresentamos as soluções. Então, por exemplo, aqui, a ADAGRE, tá? Adesão do SISB, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção, e isso já ocorreu em março desse ano. Inclusive, hoje na FIEC teve a assinatura de duas empresas do setor de laticínios que aderiram ao SISB. Então, para senhores e senhoras que não sabem o que é o SISB, vou dar aqui um exemplo, tá, do queijo Cambi, que foi esse queijo que conseguiu o SISB hoje. Ele tem o registro para vender o produto dele no Ceará. Tá? Ele tem o Serviço de Inspeção Estadual, CIE. Tá? Com a adesão da empresa dele ao SISB, ele hoje vai poder vender o produto dele em qualquer estado do Brasil. Tá? Então, veja como isso é importante. Né? Ele
ele consegue ampliar o seu espaço, né, de comercialização por conta de uma ação que o Estado teve que fazer, né, o Estado teve que aderir ao CISB, junto ao Ministério da Agricultura, para que agora uma empresa pudesse aderir ao CISB junto à Adagri. Então, foram propostas dessa magnitude de relevância, né, que foram elaboradas junto à Adagri, junto à SEMASSE, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, Secretaria da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, Casa Civil, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Saúde e o Corpo de Bombeiros. Tá? Então, isso aqui é um grande resumo aí das soluções. Tá? Também traçamos algumas metas. Então, assim, para a gente não fazia sentido, por exemplo, Roberto Caracas, você chegar lá na FUNCAP para submeter um projeto e a FUNCAP pedir a licença ambiental da tua empresa. Né? Por quê? Porque, se for da SEMASSE, a FUNCAP deveria saber se você tem ou não licença, porque é um órgão estadual, como a FUNCAP também é um órgão estadual. Então, isso eram cheios de situações como essa, né? Um órgão pedindo um documento que o outro órgão, o irmão dele, emitia, né? Então, foram metas traçadas aí para integrar as informações dos órgãos estaduais, ter uma comunicação mais facilitada em relação à matriz de risco de um empreendimento. Então, você chegava no bombeiro, a Bioclone tinha um risco A. Lá na SEMASSE tinha um outro risco. Então, assim, você fica um pouco confuso, né, de entender qual é o ponto de vista do órgão em relação à sua empresa. Então, isso aí também foi uma proposição, tá? Esse quarto aí, que é um portal, um repositório único, esse portal já foi concluído, ele vai ser lançado agora nos próximos dias, tá? Vai ser um portal único onde você vai entrar no estado do Ceará e vai ter acesso a todos os órgãos de um único ambiente, tá? E, na medida do possível, eu vou também dar aqui um exemplo, que foi até uma iniciativa do Sindalimentos. A gente lida muito no dia a dia com pequenos produtores rurais, que produzem queijo, que produzem mel, ovos, frango, abate animais, e o índice de informalidade nesse meio é muito alto. Tá? Então, muitos produtores produzindo de forma informal, porque é muito burocrático você se regularizar, além de caro, né? Mas, como o meu ponto aqui era a burocracia, então nós propusemos ao governo elaborar plantas padrão. Então, se você quer ter um abatedouro de aves, tá? Você tem aqui uma planta padrão, se você fizer desse jeito, está aprovado. Porque o empresário leva muito tempo, gasta muito dinheiro e tempo e dor de cabeça para poder elaborar plantas que atenda à legislação, que é muito burocrática. Então, a gente conseguiu avançar nisso, conseguimos aprovar 3 plantas, né, de abate de aves, entreposto de ovos. A proposta continua, mas é para elaborar para todos os outros setores, né? Então, na medida do possível, se o governo pode definir um padrão, que ele apresente isso de forma gratuita para o empreendedor que queira se regularizar ou que queira iniciar um projeto naquela área. Então, foi isso. E a instituição da governança, tá? Então, nós conseguimos aí, o governador firmou um pacto pela modernização do ambiente de negócio, juntamente com todos os secretários, e assinaram esse pacto, e instituiu, por decreto, em novembro do ano passado, a governança, né? Instituiu o programa, né, de otimização e simplificação do ambiente de negócio e criou o comitê de governança.
que faz parte o governo e o SIC, né, juntamente com a FIEC. Então, periodicamente, entre outras palavras, né, o governo tem que prestar conta conosco do andamento da implantação dessas soluções. Porque nós entendemos que se a gente não tivesse, né, um instrumento que amarrasse isso, e a tendência é que isso não acontecesse, né, que aquelas ideias que a gente apresentou não se firmassem, né? Então, essa foto da esquerda é a assinatura do Pacto de Modernização, e essa foto da direita é a assinatura do decreto que instituiu o programa e o comitê. Tá? Então, assim, sem me alongar muito, né, aí foi apenas um resumo, professor Alberto, né, senhoras e senhores que estão me escutando, da contribuição, né, que a nossa gestão deu durante a passagem pelo SIC para a melhoria do ambiente de negócio do Ceará, tá? Ainda elaboramos aí um sistema de acompanhamento desse programa, então nós temos um dashboard que é alimentado para você acompanhar quantas soluções já foram resolvidas e quantos por cento do programa está implementado. Eu só peço desculpa que essa tela está desatualizada, tá? Quando eu gerei ela, estava em 43% de implantação, mas ela está bem mais avançada, tá? Bem mais avançada mesmo, então eu não atualizei aqui essa ferramenta, mas isso aqui também nós elaboramos e oferecemos para o Estado acompanhar, né? Porque o nosso objetivo é que o Estado faça, né? Então, qualquer secretário de Estado pode rapidamente entrar nesse painel e ver como é que está o andamento das suas soluções para poder cobrar da sua equipe, né? Então, a gente criou essa ferramenta e criamos também aí um outro convênio com a SEMAS para monitorar a burocracia dentro do órgão. Então, a gente passou a ter acesso ao sistema da SEMAS para que a gente pudesse monitorar o tempo de obtenção de licenças, tá? E aí, são fotos que marcaram aí, né, os 100 anos. A gente fez um grande evento na Federação das Indústrias, aí com a presença de todos os ex-presidentes do SIC, né? E produzimos um vídeo que professor Alberto, eu vou passar o link para o senhor encaminhar para os demais colegas da academia, que conta a história do SIC. Eu devia ter feito isso antes, né? Perdão. E fomos homenageados aí na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Vereadores de Fortaleza, tá? E por conta desse centenário, né, produzimos esse livro, né, que foi enviado para todos vocês, um documentário, vídeos curtos com os presidentes do SIC, né, e os Correios lançou aí um selo comemorativo alusivo aos 100 anos do SIC. Tá? Esse nosso documentário está disponível no canal do YouTube do SIC, né, para você assistir, são menos de 30 minutos, mas assim, é um vídeo bem interessante para assistir, não é cansativo, e tem a palavra aí de cada ex-presidente ou de cada personalidade que a gente envolveu nesse momento, aí como o presidente da FIEC do momento, que era o Beto, o atual presidente Ricardo Cavalcante, Geraldo Luciano, o próprio governador, Elcio, presidente do Banco do Nordeste, enfim. Temos hoje 75 empresas associadas e 35 pessoas físicas, e temos também o nosso trabalho apresentado nas redes sociais, né, do Instagram e do Facebook. Durante nossa gestão, que eu fui presidente, né, essa foi a nossa diretoria, a maior parte aí são empresários, presidentes de sindicatos, né, dos mais diversos setores de atuação.
E o futuro do SIC está entregue aí nas mãos do Marcos Soares, né? Mas com a premissa aí de manter a bandeira da melhoria do ambiente de negócio. Hoje eu continuo no SIC, né, como diretor de relações institucionais, procurando ainda acompanhar de perto esse projeto, né, para que a coisa não desande, né? Então, sempre em cima ali do governo, cobrando e acompanhando, procurando ver se a gente consegue chegar aos 100% de implementação. Então, em resumo, aí, eu acho que eu falei muito, mas procurei ser o mais breve possível e de forma que deixasse claro, né, o nosso trabalho, e agradeço aí mais uma vez o interesse, né, de todos vocês em querer escutar isso, um pouco dessa história, né, desse nosso trabalho, e fica à disposição, pessoal, para alguma pergunta e para interagir com o grupo. Muito obrigado, André. Parabéns, doutor André. E fica, então, aberto para debate, discussões, perguntas. Eu queria fazer uma colocação, Alberto, professor Celestino. Pois não, Celestino, pode falar. Boa noite aí para todos os confrades e confreiras. Boa noite, doutor André. Boa noite. Prazer vê-lo aí, a juventude aí do SIC. Né? Eu sou da turma ainda que via o SIC ainda saindo do Assis, do Beni, do Tasso, aquela turma boa que tinha ali, que começou o SIC. E a gente vê que o SIC continua o mesmo, continua dinâmico, continua sendo um órgão imprescindível para o Estado. Tá? Parabenizar pelo programa que vocês começaram a realmente colocar, puxar o governo, né, ao invés de esperar que o governo puxe a indústria está puxando o governo, tá? Porque esse problema de burocratização é um negócio sério. Eu hoje estou aposentado da universidade, mas hoje sou empresário da construção civil. Então, além de pesquisador, ter uma empresinha pequena, só Deus sabe, e eu não sei como é que vocês aguentam isso, né? Porque é massacrante essa vida. Mas eu queria fazer uma pergunta mais assim importante da estratégia do SIC, tá? O programa de desburocratização acho que foi uma grande sacada, mas a indústria hoje, tá? Ela parte para uma coisa chamada indústria 4.0, tá certo? E eu acho que eu não tenho visto no Ceará de uma maneira geral, né? É a minha área também, tá? Eu sou da área de computação, sou engenheiro eletrônico com formação de mestrado, doutorado em computação, tá? Eu não vi ainda a indústria do Ceará começar a pensar algo nesse sentido, que eu acho que vai ser importantíssimo. E eu acredito, aí eu estou botando uma semente, que talvez o SIC seja o grande puxador dessas ideias, porque talvez quem tem a melhor articulação com a indústria de uma maneira geral, né? com os empresários. Eu queria fazer essa observação. E, mais uma vez, parabenizar pela palestra. Muito obrigado, professor. Bom, realmente é uma temática importantíssima. O índice de produtividade, né, no Brasil como um todo, não estou nem falando no Ceará, é muito baixo, né? No Ceará, comparativamente aí ao eixo sul-sudeste, é menor, e a indústria 4.0 vem a calhar, né? As soluções que ela traz vem a calhar para a melhoria, principalmente aí da produtividade. Mas realmente ela não é a realidade, né, do dia a dia das empresas. Ainda tem muito a avançar. Quem tem atuado, né, quem tem se esforçado nesse sentido de contribuir para que isso aconteça é o Senai, né, que tem um centro aqui de excelência nessa área, lá no Maracanaú, né? A gente mesmo, na nossa empresa, tem buscado isso, tem procurado investir nisso. Aprovamos um projeto agora de realidade aumentada para implantar na nossa empresa. Também estamos passando por um processo lá de automação, mas, sem dúvida, professor, tem um campo muito, muito vasto para se explorar, né? E aí não deixa de ser uma oportunidade, né, de negócio, trazer soluções, né, dentro da linha da indústria 4.0 para as indústrias cearenses.
Tu tem total razão. Ok, obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta? Comentários? Bom, eu gostaria de parabenizar o André e não só parabenizar, mas agradecer a palestra dele, brilhante palestra, esclarecimento, e fazer a indagação. O SIC existe completou um século agora? É isso? É isso mesmo. O professor Celestino falou aí do Tasso, do Beni, que realmente é o SIC o SIC mais novo, né? Assim, ele passou muitos anos na presidência de uma pessoa só, né? E depois ele foi meio que renovado ali com o Assis, né? E com o Beni, né? E aí depois com o Tasso, e por conta de toda a questão, né, do envolvimento do Tasso para o governo, né? Houve um apoio empresarial que ele conseguiu obter naquela ocasião, né? Por conta também do empresariado do SIC. Né? Mas o SIC é de 1919. Alguém perguntando aqui alguma coisa. Clélia, quer fazer? Não, só queria. Eu perdi um pouco da palestra, queria entender um pouco essa diferença entre SIC e FIEC, né? Sei que é um trabalho conjunto, quando você fala muito as transformações na política cearense, o papel do SIC e do FIEC nas eleições do Tasso Gereissati, uma proposta de rompimento com a política tradicional, e o destaque foi dado. O SIC tem 100 anos, e a Federação da Indústria do FIEC tem quantos anos? 70. Qual a diferença entre um e outro? Por que existem duas instituições? Tá. A federação, ela é formada pelos sindicatos, né? E a confederação, que é a CNI, ela é formada pelas federações. Né? Então, o SIC hoje, ele funciona dentro da federação, tá? Ela é uma entidade que tem um papel muito mais político, né, de levantar pautas importantes, que muitas vezes a federação não atua nessa temática, né? Esse programa de desburocratização poderia ter sido tocado pela federação, mas não foi. Então, assim, foi uma brecha assim, que eu encontrei, né, de um tema que realmente afeta a todos, que eu achei por bem levantar. Mas, normalmente, o SIC, ele discute muito tema, é muito mais um ambiente de discussão, de temáticas, de problemas, como a presidente Nicole, por exemplo, atuou, fez um programa Integra Brasil, que tinha como plano de fundo a região Nordeste. Então, ela quis levantar, né, a temática do Nordeste, mostrando, né, a pouca representatividade do PIB, né, em relação ao estado do Nordeste, como fazer isso crescer. Então, entenda que é uma discussão muito mais assim política estratégica, né, do que o dia a dia em si da empresa, né? O nosso programa, ele até foge um pouco das ações anteriores dos presidentes, né? Eu acho que talvez por uma característica minha como presidente, né, né? Então, muito inquieto, eu fiz um projeto executivo, mas o SIC não é uma entidade executiva, né? Eu fugi um pouco à regra, né? Mas ele é um ambiente de muita discussão, de muito debate, né? Que sempre traz pessoas, né, de renome para discutir temas relevantes, sempre voltado para a sociedade cearense. Vem cá, só outra questão.
nós estamos escrevendo um artigo lá para o Observatório das Metrópoles sobre a economia urbana, né, como esse crescimento das indústrias da economia urbana. O que chama a atenção, tem até um artigo do Cláudio Ferreira Lima, mostra no crescimento, desenvolvimento, o crescimento da economia cearense nessas últimas décadas, né? E no momento lá, o Cláudio Ferreira Lima mostra que a participação do Ceará no PIB brasileiro, ele não sempre varia em torno de 2%. Na época do Vigílio, ele subiu um pouco para 1,5%, com as políticas de industrialização do Vigílio, ele cresceu um pouco. Depois caiu nos anos 80, naquela grande crise, para 1,5%, e atualmente houve até um crescimento nessa crise da pandemia, houve 2,37%. Então, ele nunca passou dessa questão. E aí, quando a gente estuda, nós, o meio um pouco barrista, achando que o Ceará se transformou, a economia cresceu muito, e sempre o que me chamou a atenção é que, apesar do crescimento, da industrialização, da modernização, do agronegócio, do Porto PECEM, continua essa mesma participação no PIB. E eu quero destacar também que, claro, que os outros estados cresceram, a gente tem que levar em consideração isso, né? Que para o Ceará se destacar, os outros teriam que ter caído na sua produção econômica. Então, isso sempre me chamou a atenção, né? Outra coisa que a Tânia Bessalé sempre fala é a presença dos empresários cearenses na economia, né? Diferente dos empresários do Bahia e Pernambuco, né? Diz que os capitais, 80% é de capitais de empresários cearenses. Inclusive, nós estamos observando aí o número de bilionários, acho que aumentou os bilionários cearenses. Com o Ives Dias Branco morrendo, eles dividiram a família, né? Então aumentou de 1 para 6 bilionários. E é interessante também outros setores que têm entrado, como a energia eólica, né? Que tem crescido muito, que é uma área nova que o Mário Araripe investiu, né? E uma coisa que me chamou a atenção nessa semana foi a BrisaNet. Eu viajo muito com meus alunos pelo interior, fazendo trabalho de campo, observando as transformações, e eu acompanhei bem essa implantação dos telefones celulares chegando no interior, depois agora as redes de internet, e o que me chamava a atenção era a presença dessa BrisaNet. Aí eu fui sabendo com meus alunos que na periferia a BrisaNet já chegou há muito tempo. E agora eu vi aqui no shopping, acho que no Shopping Avenida, eles estão chegando aqui na Aldeota. Então, isso é interessante, esse empreendedorismo dos cearenses, né? E que tem chamado a atenção em termos na escala nacional, essa presença, né, forte do empreendedorismo. Não sei se a FIEC e o SIC têm estimulado essas atividades, têm apoiado esses novos empresários, os antigos já estão fortalecidos, né, o Grupo Dias Branco, J. Macedo, Edson Queiroz e outros, né, e esses novos que vão surgindo. Professora, muito bem pontuado, realmente o histórico de representatividade do Ceará no PIB, ele incomoda, né, porque por mais que se tenha esforços aqui, né, na área de educação, na área de investimento público, não escola, né, daquele patamar. Eu acredito que a gente entre Bom, a gente teve um ano muito atípico, né, então... A crise, né? Tivemos uma crise muito grande aí no... É engraçado que com a crise, 3 grandes empresas cearenses, né, parece que é a do Guaridiçá, né, o Pague Menos e outros entraram na Bolsa, não foi? Cresceram? Eu vi uma nota aí, tenho acompanhado essas... Chama atenção esses fatos. O próprio Apvida, né? A Apvida, é outro bilionário agora, né? Então, eu acho que nós vamos superar, obviamente, tudo isso. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na indústria, no comércio, por falta de matéria-prima. Tá? Então, está faltando matéria-prima para tudo. Tá? É importada essa matéria-prima, é produzida localmente? Nacional e importada. Tudo muito escasso, equipamentos também. Se você quiser comprar caminhão, só tem para o final do ano que vem, dependendo da máquina também não tem agora. Embalagem, por exemplo, que depende de resina, está faltando, subiu de preço absurdamente.
Então, assim, o O mercado dólar subiu muito, né? O euro também. subiu muito. Quem é ligado às commodities, como nós, que fazemos ração, está tudo fora do normal, né? Eu tenho mais de 20 anos que eu tenho indústria de ração, nunca vi isso. O preço lá em cima, porque muita coisa sendo exportada, e termina que, né, o preço é uma commodity, então quem manda no preço é o mercado internacional. Mas eu acho que o Ceará vai superar. Eu sou muito otimista, sabe? Assim, eu converso com muitos empresários. Só no Sim de Alimentos são mais de 100 filiados. E assim, a gente tem, diferente do SIC, assim, que eu passei 2 anos no SIC, eu não interagia com os associados como no sindicato. O sindicato, eu sou pessoa do meu setor, a gente está ali se falando toda hora, né? Então, a gente sabe muito mais do dia a dia do industrial de alimentos do que do associado do SIC, que eu não tive essa relação, né? Não consegui ter essa relação, infelizmente. Ainda sou um privilegiado por ter passado pelo SIC dos 100 anos comigo. Então, assim, eu tive condições de interagir, por exemplo, com todos os ex-presidentes, né? De visitá-los, né, de interagir. Isso para mim foi um presente, né? Porque como é que eu teria acesso a todas essas pessoas, né? Riquíssimas no sentido de conteúdo, né? De experiência de vida, se não fosse a passagem pela entidade. Então, para mim, isso foi muito positivo. Mas dentro do sindicato é um lamento só, porque assim falta tudo, está faltando tudo, né? A gente vê a hora de parar uma produção. Hoje mesmo eu tive que comprar embalagem 35% mais cara para não faltar, entendeu? Eu não posso produzir sem embalagem, então para comprar, o sapato é para comprar. Então está muito difícil, mas eu acho que a gente está com a senhora levantou aí bons temas, né? A parte de energia solar, eu acho que vale a pena, né, a todos, mesmo que não sejam da área, acessar o Atlas Eólico Solar, que foi elaborado pelo governo do estado, em conjunto aí com a FIEC e o SEBRAE. Uhum. É o mais moderno do Brasil, então você consegue, através de um ponto no mapa, identificar o potencial de geração eólico solar, saber a distância que está na linha de transmissão. Então, isso, para quem quer investir no Ceará nessa área, é um presente, está tudo feito, mapeado. E também se perguntou se a federação tem apoiado esses novos negócios. Bom, a gestão do presidente Beto investiu muito no conhecimento. Tá? Quem também não conhece ainda, eu vou encaminhar para o professor Albécio o link do site. Você faz um login rápido e você vai acessar o Observatório da Indústria. Tá? Quem não ainda teve contato com ele, tá? Vale muito a pena. Tá? De todas as áreas, para vocês terem ideia, o governo federal acabou de firmar um convênio com a FIEC para ter acesso às informações que o observatório conseguiu organizar. Então, ele tem as informações dos 5 mil e tantos municípios do Brasil, ele tem informações de todas as bases de dados do governo e que são disponíveis e paga por outras bases de dados. Então, você consegue, dentro do observatório, ter informações estratégicas de qualquer setor. Se você quiser olhar... aberto ao público, qualquer pessoa pode pegar ou tem que pagar? Pode. Tá? Agora, dependendo do estudo que você tem necessidade, né, que a senhora tem necessidade, aí você tem que contratar o observatório para poder executar aquele estudo. Tá? Entrando pelo login, por exemplo, dentro da área de educação, tá? Você consegue ter um retrato de vários cenários que envolvem a educação do Ceará, em termos de cursos, em termos de alunos, em termos de valores de salários, entendeu? Então, tem muita coisa disponível lá. Então, eu vou passar esse login para o professor Albécio, e ele compartilha. Tá? Então, tem que também, assim, claro, o empresariado tem que se mover, né?
quem é proativo, né, quem é curioso, vai atrás e consegue acessar e consegue, digamos assim, beber um pouco dessa água, né? Então, eu acho que nós também estamos vivendo um outro momento agora que essa transposição do São Francisco traz, né, um alento aí, pelo menos para a segurança hídrica da população, né, que é o objetivo da transposição. Então, acho que cria uma condição ali diferenciada para a região do Vale do Jaguaribe, principalmente, né, que é por onde essa água vai passar, e a integração com o cinturão das águas. Então, o Ceará tem bons projetos, né, tem porto, tem aeroporto, né, tem essa questão digital, né, a BrisaNet. Eu conheço o dono da BrisaNet, o Roberto. Olha, professor Alberto, vale você conseguir uma palestra desse homem. Eu assisti a história dele, é lindíssimo. Cara, ele só foi ter contato com pessoas sem ser a família dele depois dos 4 anos de idade. Ele morava no interior do Pereiro, lá na Serra do Pereiro, depois de Jaguaribe. Então, e ele, um cara obstinado, foi estudar, foi para São Paulo e voltou com a vontade de fazer um negócio dentro do interior dele, na terra dele. Né? Começou a levar a internet, a rádio, daqui para Pereiro, de Fortaleza para Pereiro, né? E hoje em dia é o ícone da internet do Brasil. Entendeu? Ele traçou uma estratégia, ele está entrando na capital agora, professora Célia, mas ele só atuava no interior. Eu tenho acompanhado, porque eu vi no interior e vi aquela propaganda BrisaNet, e aí eu ficava perguntando aos alunos, que eles conhecem mais, né? E aí eu fico acompanhando esse crescimento da BrisaNet, e essa semana saiu uma entrevista com ele nas páginas azuis do Povo. Aí é que eu conheci a vida dele e fiquei mais curiosa ainda, né? Fantástico. Então, o Ceará tem dessas pessoas, né, que... Os empreendedores, né? Isso é que chama a atenção. Enfim, eu acho que a gente tem que criar condições para que a gente tenha mais Robertos, né? Mais Robertos Caracas, mais Robertos da BrisaNet, né? Roberto, exatamente. Vem cá, como é que eu tenho acesso ao livro dos 100 anos do SIC, hein? Professora... Eu estou com a cópia aqui. Olha aí, ó. Clélia. Certo. Depois eu vou pegar, que eu sou professora. Era para ter mandado para você, mas faltou. Depois o André me mandou mais um exemplares. Certo. É que eu sou professora. Estou com ela aqui, pode passar aqui. É que eu sou professora de Geografia Urbana e Regional, e essas transformações no Ceará, eu tenho acompanhado e sempre me interessa muito esses temas. Professora, se precisar de mais exemplares, pode solicitar que eu consigo, viu? Tá bom. Tem minha colega que é professora de Geografia das Indústrias, fez um mestrado sobre a indústria, está interpretando, depois ela me procurar para ela entrevistar sobre a indústria de alimentos, que ela tem trabalhado recentemente. Tá bom? Bom demais. Eu vou marcar, a gente faz, deixa para essa pandemia que a gente vai marcar uma entrevista para conhecer mais a história da indústria de alimentos no Ceará e as transformações recentes. Tá ótimo. Obrigada, hein? Parabéns aí pela sua apresentação. Obrigado. Prazer em conhecê-lo. Igualmente. Obrigado, então, André. Parabéns pela participação. Lamento a audiência, mas isso é por razão da pouca experiência dos nossos colegas. Vamos insistir ainda nesse sistema de participação, porque permite gente de fora de apresentar essas palestras. Muito bom. Parabéns, então. E eu gostaria de, como sempre, nós entregamos ao palestrante uma coleção das nossas publicações. Como eu não posso fazer isso agora no momento, vou mandar deixar lá no Cine de Alimentos uma coleção da nossa anais da Academia Cearense de Ciência. E você está convidado a apresentar trabalho para publicação dos anais. Ótimo. Então, muito obrigado a todos e principalmente para a Cléia pela excelente complementação e para participação e intervenções. Tá bom. Roberto. Tchau. Um abraço aí e até a próxima. Parabéns, André. Muito bom, viu? Sempre revê-lo aí e muito obrigado aí pelas informações. E que tenha muitos Andrés, né? Pessoa que possa atuar na parte pública, na parte empresarial, na parte de pesquisa e desenvolvimento. Ok. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez aí, foi um prazer grande aí falar para
para academia, né, para pessoas inteligentes, É. formador de opinião. Aliás, a palestra do André mostra a importância da integração não só no setor empresarial, no setor acadêmico, sobretudo, e a integração de empresa com a própria academia. Ontem eu participei de uma reunião também online do Pardetec e sugeri que essa participação deve ser bem abrangente sobre os diferentes. Nós temos um potencial muito grande nas diferentes áreas do conhecimento, mas, infelizmente, todo mundo fica isolado, cada um faz as suas pesquisas isoladas e não há uma integração que vai otimizar não só potencial humano, como potencial laboratorial. Então, André, mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, né?